Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yasmin Orozimbo, analista de fundos da Empíricos Gestão, e hoje estamos aqui em um novo formato para compartilhar com vocês todos os comentários e rentabilidades referente à família de fundos Melhores Fundos do fechamento de julho. Aqui comigo Bruno Merola, responsável pela série Melhores Fundos da Empíricos. Tudo bem, Merola? Tudo bem, obrigado, Yasmin. Tudo bem, pessoal? Obrigado você, sempre um prazer estar aqui com você. Antes da gente começar, só apresentando esse novo formato. Até então, a gente fazia as rentabilidades através de live, né? A partir de agora, no fechamento de cada mês, a gente vai realizar essa gravação. E a ideia é vocês participarem enviando suas perguntas por meio dos nossos canais de comunicação, que responderemos todas elas por aqui. Bora lá? Boa. Eu posso começar fazendo um apanhado aqui do mês, do que a gente viu em julho, do que a gente pegou das conversas com gestores de multimercados e ações e de crédito aqui. Julho foi um mês que alguns movimentos, de fato, mudaram globalmente, né? Então a gente viu tudo o que aconteceu relacionado às eleições americanas, o atentado ao Trump, a mudança de candidato e o impacto que isso teve nos ativos. Então acho que cripto, por exemplo, não tinha falar aqui, né? Cripto aumentou muito o otimismo com cripto no momento em que o Trump, ele meio que quase se consolidou como vitorioso naquela semana ali do atentado. E aí no Brasil a gente não só manteve juros ao longo do mês, como os gestores também têm aumentado a percepção de que vai ter que subir juros ao longo dos próximos meses, diferente de lá fora que talvez corte. Então esse movimento acho que marcou bastante o mês, mas foi um mês muito positivo de ativos de risco, né? Então quando a gente olha aqui o desempenho das nossas carteiras, a gente tem desempenhos realmente bons, como não tinha tanto tempo, não por uma questão específica, mas por uma questão beta de mercado ter melhorado tanto. Sim. Enquanto vocês dão uma olhada na rentabilidade dos fundos que vai estar aparecendo para vocês aí na tela, pontuando algum desses acontecimentos ao longo do mês, julho ficou marcado pelo Rotation Trade, que foi um fluxo, né, de recursos para as small caps americanas, mercados emergentes e bolsa europeia. A gente teve, como a Marola comentou, a decisão do Fed de manter juros nos níveis atuais e algumas divulgações de dados econômicos que reforçaram a ideia do soft landing. Então, na super quarta, a gente teve a decisão do Fed de manter os juros nos níveis atuais e sinalizou um possível corte em setembro, né? Acho que tanto o Fed sinalizou, como o mercado também começou a precificar isso acontecendo mais vezes e de maneira e com magnitude maior, né? Especialmente no fim do mês agora, quando a gente teve um sell-off global, ou seja, os ativos de risco que foram bem ao longo de julho, na virada de julho para agosto, já começaram a ir mal. Que teve a decisão também do Banco do Japão, né, de levar as taxas de juros, que trouxe essa volatilidade globalmente, que última semana de julho, primeira semana de agosto, caos. Exato, a gente tá falando aqui de fechamento de julho, mas não dá para não falar do que aconteceu na virada ali. Foi na sexta-feira, dia 2 de agosto, que o mercado começou a piorar fortemente na Ásia, e aí dia 2 e dia 5... foram 2 dias muito ruins para ativos globais. Então, bolsas globais perderam muito dinheiro nesse mês. E a gente vai até comentar, nesses dias aqui, a gente vai até comentar como que isso impactou alguns fundos nossos das carteiras aqui, porque a gente viu isso batendo fortemente em sistemáticos, por exemplo. Sim. E no Brasil, o Ibovespa fechou positivo no mês. Teve a decisão do Copom de manter a taxa de juros nos níveis atuais. Em relação aos títulos de renda fixa, tiveram bons desempenhos atrelados à inflação, principalmente os mais longos, e alguns resultados corporativos. Então, empresas como SBF e Porto tiveram os destaques acima das expectativas do mercado. Vamos entrar classe a classe? A gente vai comentando aí crédito, multimercado, ações e os nossos focos. Boa. Começando com multi-estratégia, então, o fundo ele fechou o mês com mais 2,09%. E teve 3 classes de ativos que se destacaram, né? O fundo tem renda fixa, renda variável, multimercados e alternativos. E nesse mês a gente teve CRPT11 como destaque, com mais 8,41%. O multimercado IBIU na long short. E o long only Pátria Pipe. E de detratores da carteira, apenas 2 fundos ficaram negativos no mês, que foi o Giant e Molt. Esse foi um mês bem bom para os melhores fundos multi-estratégia, né? Para os nossos multi-estratégias no geral. Então, melhores fundos, o Global também, a Previdência, os 3 tiveram um mês muito bom. E aí eu posso comentar, IBIU na long short não tem uma posição específica que fez essa rentabilidade de 8%, mas os trades relativos ali do André Leon
de compra e venda de ações deram muito certo. Então, na verdade, isso é um desempenho bem diversificado em vários pares ali, mas é muito do mesmo do que o André faz há muito tempo. O IBIO Long Short é um dos long short que a gente mais gosta. Acho não, né? Hoje em dia, é o único long short da carteira do Melhores Fundos de Multiestratégia. Então, a gente não tinha essa classe durante muito tempo. A gente colocou no início do ano, quando o Leon reabriu o fundo para captação. Então, o desempenho de 8% no mês é realmente muito alto. Mais alto que vários fundos de ações, inclusive, né, nesse mês aqui. E aí você comentou do Pátria Pipe, que também foi muito bem, né? O Pátria Pipe ele tem sido questionado por investidores, né? A gente teve um drawdown muito relevante. Todo mundo que entrou ali no final de 2020, quando o fundo abriu para o varejo, até hoje tem sofrido um drawdown relevante. E aí o Pátria está passando por algum processo de mudança institucional ali, depois que comprou a Moneda, que é a gestora chilena. Mas esse mês, especificamente, foi um desempenho muito bom. Então, talvez os investidores que estejam muito preocupados estão um pouquinho menos preocupados só depois desse mês aqui. E aí, sobre o Giant Zaratustra, eu até queria comentar com mais detalhes, porque julho foi ruim, mas agosto foi pior. Nesse início de agosto aqui, já foi bem pior, né? Esses dias aqui que eu comentei. Primeiro, né? 2 e 5 de agosto foram 3 dias muito ruins para o Giant Zaratustra. A gente conversou com eles nos últimos dias aqui para entender o que aconteceu. Mas o fundo ele teve um drawdown de 5%, 6% só em agosto já, então estou até atravessando julho, mas só em agosto 5%, 6%, para um fundo que tem uma volatilidade de 10%. Então o que aconteceu de fato foi, né, um movimento de sell-off, ou seja, de venda desesperada de ativos de risco no mundo inteiro, e o Zara tinha uma posição que equivalia a 60% do fundo em ações globais, posição diversificada em vários países ali. Não tinha uma concentração específica, mas na maioria, todos os países desenvolvidos. Então, essa posição, entre dia 2 e 5 de agosto, realmente perdeu muito dinheiro e o Zara chegou nesse drawdown de 5%. Teve, talvez, um boato que fosse uma posição short em Ambipar, ou então que eles estavam vendidos diretamente em volatilidade, que é o VIX, o índice de volatilidade americana, que é o VIX. Isso não aconteceu. O VIX, claro, impacta não diretamente, mas Ambipar é uma posição do short muito pequenininha ali. E eu queria dizer que esse movimento se estendeu para vários sistemáticos, né? Então, especificamente quem tem a posição maior em trend following. E aí, não só quem estava comprado em ações, mas também quem estava posicionado em outras classes, porque o sell-off ele foi geral, ele aconteceu para várias classes de ativos. Então, o Zara ele acabou tendo um desempenho realmente ruim em julho e pior ainda em agosto. Reflexo ainda dessa super quarta, né? Que tumultuou o mercado. Exatamente. Os fundos multimercados, eles seguem enfrentando um cenário desafiador, né? Tem todas essas questões macroeconômicas, a persistência da alta de juros, risco fiscal, questão geopolítica. Então, tem sido um período difícil para os multimercados. Mas, no mês de julho, a gente teve alguns fundos que se destacaram positivamente, com rentabilidades bem bacanas. Então, o Empírico, os melhores fundos multimercado, ele registrou uma alta de mais 1,33%. Impulsionado principalmente pelo IBIUNA, long short. Que bom que a gente colocou na carteira recentemente. Exatamente, 2 fundos com destaque. E o VTR-SR. Que é o Raptor, né? Exato, é a nossa versão da SPX, por onde a gente faz as aplicações. E do lado negativo veio de Giant e Clave. E Clave foi bem pouquinho, eu acho, negativo, não foi tanto, né? Foi menos 0,20, então... Eu ia comentar que o multimercados, a carteira multimercados, ela tem esse perfil de consistência, né? Então, é uma carteira que ela é montada com uma diversificação muito bem pensada, né? Então, a gente tem nessa carteira os macro tradicionais, os sistemáticos e os long and short, e estilos diferentes de fundos. Então, ela acaba tendo uma consistência muito boa quando você olha as janelas móveis ao longo do tempo. Se você olhar o início do fundo, o fundo em si, o FOF, aquele início lá em 2019, dezembro, até fevereiro, março de 20, não é muito bom. Ali teve uma questão operacional de concentração muito relevante pré-pandemia na montagem do fundo. Mas quando você olha essa carteira ao longo do tempo, as janelas móveis, tem uma consistência muito legal. Sim. E eu acho que isso tem aparecido quando a gente compara o multimercados não versus o CDI, porque toda a indústria de multimercados, a gente vai falar sobre isso, ainda sofre muito versus CDI desde, pelo menos, os últimos 2 anos aí, não é bom. Mas quando você compara com a média da indústria, ou seja, se você sozinho fosse escolher os multimercados e montar uma carteira diversificada, a nossa carteira, melhores fundos multimercados, está indo melhor do que essa média da indústria, que a gente usa aqui o IFMM do BTG Pactual.
Então, eu queria lembrar disso, porque é uma carteira que a gente tem ela como muito consistente. E aí, deixa eu aproveitar e colocar na tela aqui a pesquisa que a gente faz mensalmente com gestores de multimercados. Enquanto aparece na tela, eu comento aqui, porque eu tô com a minha colinha. E a gente faz a pesquisa todo mês com 42 multimercados, nos primeiros dias do mês, para entender o que eles estão pensando para Brasil e Estados Unidos, tanto cenário quanto posições. E aí, qual que é a grande mensagem aqui? De abril para frente, todos os multimercados ficaram mais pessimistas ou menos otimistas, tá? Então, ou realmente entraram em posições mais negativas, ou eles reduziram o risco de maneira geral. E aí, bom, eu tô aqui com... Essa coluna final de agosto é a pesquisa de agosto, mas representa um pouco da visão que os gestores estavam na virada do mês, tá? E ela aconteceu, essa pesquisa, bem naqueles dias de sell-off. Então, tem umas respostas misturadas aqui entre o cara que já tinha visto o que aconteceu e o cara que não tinha visto o que aconteceu ainda naquele momento. Mas, de maneira geral, ainda tem um pessimismo, com o fiscal brasileiro. Então, aqui no Brasil, os gestores estão muito preocupados com a nossa saúde fiscal. Isso, obviamente, impacta as posições diretamente. Eles têm uma posição ainda relevante em juros reais aqui no Brasil. E o que a gente tem reparado nas conversas é que esse juro real que, para investidor pessoa física, muitas vezes que parece interessante, o de longuíssimo prazo, né? A NTNB 35, 45, os gestores têm feito isso mais no curto e no médio prazo. Na nossa pesquisa, a gente não quebra o prazo, mas nas conversas com os gestores aqui eu posso comentar que essa posição tem sido mais curto e médio prazo. E aí eles têm uma posição que voltou a ser ligeiramente otimista em real contra dólar, porque ela tinha sido uma posição relevante durante todo o ano. Em junho, ela não era mais relevante, o dólar disparou naquele mês ali, e aí em julho, voltou a ser uma posição relevante esse real contra dólar aqui. E isso é Brasil, tá? E a Bolsa Brasil, bom, posso comentar, mas assim, não mudou nada. Ainda é uma posição pequena, mas positiva. Juros nominais é uma posição zerada. E ali nos Estados Unidos, na parte de baixo dessa tabela, aí a mudança é menor ainda, né? A gente consegue ver que as cores que aparecem em julho para agosto não mudam tanto. Talvez o que chame mais atenção aqui é uma posição em inclinação de curva, que ela está mais vermelha, escura aqui, que isso quer dizer uma posição mais tomada em inclinação. Ou seja, apostando que a curva, de fato, americana vai inclinar mais. Isso conversa bastante com a perspectiva de maior corte de juros no curto prazo, que é o que tem acontecido. Os gestores têm cada vez mais sido vocais, aumentado a convicção de que o Fed vai cortar juros em setembro, vai cortar juros depois de novembro, e vai cortar de maneira relevante, e talvez tenha um ciclo de corte que leve esses juros de 5,25, 5,5% lá fora para 4%, algo perto disso. Enquanto no Brasil, a gente comentou, já está sendo precificado o contrário, né? Já está sendo precificado cada vez mais os juros em 10,5% como está, mas mais para perto de 11, 11,5%. E gestores muito bons, que a gente respeita muito, que a gente gosta muito, que a gente recomenda, que a gente aloca, tem tido a sua opinião. Então, multimercados, eles têm essa visão bastante pessimista para juros no Brasil, otimista para um cenário global, e a grande discussão das conversas é o que pesa mais. Né? O gestor que está pessimista aqui, muitas vezes ele não está conseguindo ficar vendido nas posições, porque ele fala assim, olha, mas lá fora está melhorando, então eu não vou tomar esse risco de aqui ficar pessimista se eu acho que pode ter uma coisa de fluxo, né? E eu acho que talvez isso seja o pró e o contra de ser um mercado emergente. A gente tem o pró de ser beneficiado por tudo que acontece lá fora, mas a gente tem o contra de depender do que acontece lá fora. Então, as ideias aqui dentro acabam sendo um pouco menores, porque se depende muito lá de fora. Boa. A pesquisa já está disponível para os assinantes, né? Está disponível desde sexta-feira. Boa. Bacana. Já em relação à Bolsa, né, falando agora do Empírico Os Melhores Fundos Ações, a Bolsa Brasileira fechou o mês positivo, com mais 3%, mas no acumulado do ano segue com menos 4,87%. Então, ainda é um dos índices de pior desempenho dos mercados globais. Em relação ao Melhores Fundos Ações, ele teve como destaque o Pátria Pipe e Rix Capital, e do lado negativo, Alaska e Forpus Ações. Eu poderia comentar, e acho que os nomes que você disse agora conversam muito com isso, que foi o mês de fato em que, quando você tem mais ativos de risco indo bem, aqui na Bolsa isso sinaliza
as posições mais cíclicas, mais sensíveis à economia indo melhor. Então, você falou de Pátria e falou de RICS, são duas carteiras que têm posições mais cíclicas, que têm posições mais mid-caps do que tão large caps quanto o índice tem. E, por outro lado, Alaska é um senso comum muito errado, que as pessoas acham que a Alaska opera small caps. Então, a Alaska é muito large caps e Forpus também tem uma posição muito grande, estruturalmente sempre teve, numa parte mais de infraestrutura, uma visão bem top-down. Então, isso acaba impactando aqui. A gente vê que foi um mês, de fato, que os cíclicos foram melhores. Sim. Na última semana de julho, a gente falou com bastante casa de ações, né? Eu acho que uma das frases que eu mais escutei foi otimismo cauteloso. Mas o mês, assim, reflete todo esse rotation trade, né? Esse positivismo. E vamos ver como que vai ser essa questão de sustentabilidade dessa rentabilidade produtiva no mês, né? Pô, na verdade, quando a gente ouve otimismo cauteloso ou cautelosamente otimista, eu confesso que eu mesmo fico cautelosamente otimista quando ouço isso. Porque é o cara de ações falando sobre ações, né? Então ele tá quase sempre otimista. Exato. Você comentou um pouco em relação ao dólar, né? Que voltou a aparecer na pesquisa, dólar contra real. A moeda, ela se depreciou ao longo de julho, né? E agora, no começo de agosto, teve essa alta volatilidade chegando na casa dos 5,80. E o FOF Global, ele vem capturando essa alta e também o desempenho positivo dos ativos da própria carteira, né? Então, o FOF Global, ele fechou o mês com mais 2,13%. E o Blend, que é a versão com 10% de exposição no global, também na casa dos mais 2%. O FOF Global, a gente tem falado isso nas últimas lives aqui, últimas gravações, ele realmente tem tido um desempenho muito interessante versus o que a gente esperava lá no início, né? Então, muito próximo do que a gente esperava, embora o mercado tenha sido muito ruim nesses anos, tanto para quase toda a classe que não seja bolsa americana, como para carteiras diversificadas de alocação, como é o caso do Melhores Fundos Global. Então, esses dois movimentos foram muito ruins, né? O que nos últimos anos tiveram rallies interessantes? A gente teve rally, claro, tirando a Bolsa Americana, a gente teve rally de commodities, então o FOF Global tem a posição, mas é pequena, não é o restante. A gente não teve um rally positivo de juros, na verdade o contrário, se você é comprado em juros, nos últimos anos você perdeu dinheiro, e lembrando que as nossas carteiras de alocação, elas são sempre compradas. Você nunca está vendido em juros, nunca está tomado em juros, elas estão sempre numa direção. Então, foi um período desafiador, mas o fundo, desde o início, ele tem entregue um desempenho muito próximo do nosso esperado ali, né? Tanto o fundo quanto a carteira teórica. A gente olha os dois aqui, tem uma diferençazinha entre os dois, mas a gente olha os dois estão muito próximos do esperado. E esse ano realmente está especial. Sim. Esse ano ele está pegando tanto a valorização dos ativos, como a Yas falou, como o dólar de maneira muito relevante. E a gente conseguiu, em março, no início de março, por sorte, claro, fazer uma redução relevante em bolsa americana então, entramos nesse sell-off agora no início de agosto, não tão grande quanto a gente tinha naquele momento. Então, a posição ali, que era de 30% mais ou menos, 33%, hoje a de bolsa é próxima de 10%. Teve uma revisão estratégica bem grande para fazer isso na carteira do Melhores Fundos Global. Então, eu acho que isso vai ser uma posição positiva para o longo prazo. A gente tem uma visão mais estrutural em relação mais positiva estruturalmente para a renda fixa versus bolsa americana, embora a importância de bolsa americana seja relevante, só que a gente acha que estava correndo muito risco de bolsa naquela carteira, perdão, como um todo. Então, o global tem tido um desempenho realmente no acumulado bem interessante. do ano está com mais 24% de desempenho positivo. E aí, para a gente finalizar esses comentários por classe, entrando em Previdência, então, o nosso Previdência Multiestratégia, o Nova Super Previdência, fechou o mês com mais 2,10%. E os ativos que contribuíram positivamente foi o CRPT11, Pátria Pipe e Trig 11. E de detratores, a gente teve Giant e Genoa, o fundo multimercado. Ali não tem muito o que comentar, né? Muito próximo do multiestratégia, então a carteira da Previdência ela vai sempre refletir o que foi o multiestratégia. Então, acho que elas são muito próximas ali. Mas eu queria comentar de crédito. Eu acho que a gente não falou ainda de crédito. E falamos de multimercados, falamos de ações, e crédito é uma classe que ela tem sido a vencedora no ano até agora. Tanto em desempenho consistente aqui no Brasil, como em captação. Sim. Então, o dinheiro em todo esse ano tem ido para crédito, né? O fluxo de crédito está muito relevante. A gente tem uma preocupação aqui um pouco maior do que a média com crédito, e eu acho que quando você conversa com gestores de crédito high grade,
essa preocupação ela também aparece, que é o fato do spread ter fechado muito de fevereiro até agora, até junho, para ser mais justo, e depois de junho ele se estabilizou, não abriu, mas nem fechou. Mas isso mostra que o fechamento pode ter acabado, agora ele é muito pequenininho. Então a gente fez uma mudança nas carteiras de multi-estratégia ali no final de maio, acho que foi 27 de maio, se eu não me engano, então foi um timing bom também, uma outra sorte que a gente acabou fazendo ali no ano, de reduzir essa alocação em crédito high grade e aumentar um pouco a alocação em juros reais de curto prazo. Juros reais de curto prazo, naquele momento, a NTNB estava pagando 6,15, mais ou menos, IPCA mais 6,15, e hoje já está pagando IPCA mais 5,80, 5,90, que eu recebi aqui agora de manhã. Então, quer dizer, hoje no momento da gravação, tá? No momento, hoje, alguns dias antes desse vídeo sair aqui. Exato, vai ser na terça, 5,80, 5,90. Então, teve esse fechamento relevante, essa posição, ela está sendo positiva, né? Esse par aqui de você vender crédito high grade e comprar juro real de curto prazo sendo positivo. E eu tenho uma tese de que os investidores que estão entrando em crédito high grade agora de maneira muito ávida, talvez eles se decepcionem daqui a 6, 9 meses. Especificamente porque muito dessa entrada, ela é uma entrada, primeiro, em produtos de alta liquidez, então D1, D0, e segundo, uma entrada que olha o desempenho dos últimos 12 meses. E os últimos 12 meses a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu é que você tinha um spread muito alto pós-fraude americanas e pós-default da Light, então março do ano passado mais ou menos. Então a partir de março desse ano, esse período parou de contemplar aqueles problemas e você só viu um fechamento de spread muito relevante. Então, além de você ganhar um carrego de CDI mais 1,5%, 2% ao ano, você também levou o ganho de capital desse fechamento que aconteceu. Então, isso não vai se repetir. E com certeza isso não vai se repetir nessa magnitude, tá? Agora, se vai se repetir na magnitude pequena ou se vai piorar, ou seja, o spread vai abrir, não sei, mas eu acho que a direção é de maior frustração para quem está entrando agora sem analisar profundamente o que está fazendo. E dito isso, a gente continua gostando da classe, a gente tem alocação na classe, menor do que historicamente, mas eu tenho gostado cada vez mais de crédito high yield. Eu acho que, embora uma perspectiva no Brasil de juros mais altos seja pior para as empresas, ou seja, pior para as empresas conseguirem gerar mais receita e se financiar e pagar dívida, etc., algumas gestoras aqui no Brasil têm visto oportunidades em crédito high yield porque ela virou uma classe meio abandonada. Esse é o discurso que a gente tem ouvido de várias gestoras que não combinaram o discurso, tem falado isso. A classe que todo mundo está olhando é crédito high grade, ou então crédito muito estruturado, e o high yield, que é o meio do caminho ali, que tem uma taxa muito relevante ainda, está ficando um pouquinho abandonado. Então, a gente tem gostado. Sim. Aí, só para falar os números, o Empíricos Melhores Fundos Conservador fechou um mês com uma rentabilidade de mais 1,15%, com destaque positivo para Quantitas e Icatu Vanguarda, e como detratores Itaú Optimus e também o Capitânia. Mas, no geral, o mês de julho foi um mês bom para renda fixa, o mercado se mantém resiliente. Acho que, para todos os fundos, mês de julho foi um mês bacana, né? Foi, tomara que continue assim. Exato. Bora para as perguntas? Claro, vamos lá. Bom, a gente recebeu algumas perguntas através do Telegram, da equipe Melhores Fundos, né? O Fernando Caju perguntou: faz sentido aplicar no FOF Melhores Fundos Multi-Estratégia e também no FOF Melhores Fundos Blend? Ou é melhor apenas aplicar no Blend? Obrigada pela atenção e parabéns para toda a equipe pelo conteúdo. Fernando, eu posso comentar aqui sobre as duas carteiras, porque... Por que o Blend existe? O Blend existe se você não é investidor qualificado e quer ter uma exposição global combinada com a exposição local, tá? Então, o Melhores Fundos de Multi-Estratégia é a principal carteira local, o Melhores Fundos Global é a principal carteira global e o Blend é a combinação entre as duas na proporção do que dá para fazer por regulamento. E o que dá para fazer por regulamento é 50% da carteira no Melhores Fundos de Multi-Estratégia, 10% no Global e o restante em ativos que tentem replicar uma alocação de 80-20. Essa que é a cabeça. Então a gente conseguia fazer 80-20 no passado. No ano passado, foi mais ou menos um ano que a gente fez um relatório dizendo que o Blend teria que se adaptar. Então hoje o Blend é essa combinação aqui. Então se você for investidor qualificado, não faz sentido alocar no Blend. Você vai lá, compra uma multi-estratégia, compra o Global, na proporção que você quiser.
Eu acho até que 80-20 poderia ser um 70-30. 80-20 ele também é uma limitação meio que regulatória, tá? Mas você consegue fazer isso na proporção que você quiser. Se você não é qualificado, o blend pode fazer sentido sim. É que tem que ter uma consciência de que a carteira não vai ser idêntica à combinação no multi-estratégia com o global, tá? Por quê? Porque esse 50% e esse 10% a gente tem alocação direta, mas o restante é um complemento, é uma proxy, é o que dá para fazer para se assemelhar ali. Então, tendo essa consciência, eu acho que o blend faz sentido sim. Mas o mundo ideal mesmo seria se o Melhores Fundos Global e outros fundos globais do mercado virassem cada vez mais público geral. Acho que essa é uma conversa interessante de se ter. Sim. O Renan, ele deixou 2 perguntas pra gente. A primeira é, não acham que o quantitativo do fundo da Núcleo está deixando a desejar? Renan, não acho que o quantitativo da Núcleo deixa a desejar. A gente tem o nosso screening quantitativo aqui bem detalhista. A gente compartilha com os assinantes da série Melhores Fundos pedaços à medida que ele evolui aqui. E a Núcleo sempre muito bem posicionada nas carteiras, tá? A gente conversou recentemente com o Luiz Soares, lá da Núcleo, fundador da Núcleo. Papo muito bom. Acho que a Núcleo é uma das gestoras que tem essa visão de valuation profundo e detalhista, de case que você tem 70, 80 slides detalhados ali sobre cada posição, e que faz isso há muito tempo, tá? Então, um cara muito experiente, um cara que a gente gosta muito e tem alocação aqui. Bom, a segunda pergunta do Renan é, Kinea Zeus Prev, Capital Zeta Prev, SPX Ranger, já teríamos fundos para fazer um fundo Prev retorno absoluto? Spoiler. Eu sou mega fã dessa ideia, né? A Yai sabe aqui, a gente fala muito sobre isso. E eu fico muito feliz que os assinantes estejam também reparando que isso está acontecendo, né? A gente viu 8 a 10 gestoras, no mínimo, no início desse ano, desde o início desse ano até agora, fazendo novos fundos de previdência de versões mais arrojadas, quase todas essas versões para investidor institucional, não para o varejo. Então, para o varejo, ainda é muito difícil de acessar. Então, caso tenha muito interesse de assinantes, investidores, e caso a gente consiga, de fato, mostrar que isso faz muito sentido na Previdência, essa seria uma carteira e, eventualmente, um fund of fund também bem interessante para aproveitar esse momento. Por quê? Porque você pega esses fundos mais alavancados, que nem a Zeus Prev, Capital Zeta Prev, Ranger, da SPX que você comentou, e eles são versões 1,5 vezes, 1,6 vezes, 2 vezes a versão original fora da Previdência, com benefício fiscal. Então, você ainda fazendo um PGBL regressivo, você não vai pagar comicotas, você vai ter uma tributação de imposto de renda de até 10% só, você vai diferir o seu imposto se for PGBL, e essa diferença no longo prazo, ela é mega relevante. Você consegue, depois de 10 anos, ter o mesmo fundo na Previdência versus fora da Prev, um retorno de 3% ao ano líquido, a mais, se você faz esses benefícios todos, né? Se você não faz todos os benefícios, vai ter um retorno um pouco menor, mas se faz todos, mais ou menos 3% ao ano líquido ao ano, tá? Depois de 10 anos. Então faz essa conta aqui para ver como é que a diferença ela é relevante. Então, eu acho que faz sentido sim. Além desses 3 aqui, tem, como eu falei, tem vários. Tem Mar, tem Clave, tem Genoa, né? A gente teve vários surgindo aí nos últimos meses que a gente comentou e que a gente, um ou outro, conseguiu alocar. Mas a grande maioria você teria que ter uma carteira de fato para investidor qualificado, que é o caso do eventual retorno absoluto prévio. Boa. O Alexandre Afonso, ele faz um comentário e em seguida a pergunta. O trabalho do Merrill e equipe é maravilhoso, acrescenta demais em termos de conhecimento. Mas nos fundos, todos nós queremos rentabilizar nosso suado patrimônio. A impressão que fica é que estamos sempre esperando o amanhã, para vermos as expectativas de rentabilidade serem atingidas. Poderiam nos dar uma visão do que esperarmos dos FOFs nesses tempos estranhos em que estamos vivendo? Eu acho que a impressão não é que a gente espera amanhã, eu acho que a gente espera amanhã mesmo. Exato. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo que ele queria uma indicação de investimento e ele falou assim, eu quero colocar nessa classe aqui porque rendeu muito nos últimos anos. Eu falei, mas tá investindo para os últimos anos ou para os próximos? Aí ele falou, para os próximos. Eu falei, então vamos mudar esse argumento e vamos pensar no que faz sentido para os próximos. E eu acho que não só para os próximos, mas para uma carteira estrutural de longo prazo, sempre faz sentido, sempre vai fazer você ter uma alocação diversificada. Você não quer tomar um risco só. Por mais que você acerte aquele risco, quem garante que você vai acertar o segundo risco?
Então você acertou o Bitcoin em 2010 para hoje. Aí você vendeu para o próximo ativo. Quem garante que você vai acertar o próximo? Acertou o próximo. Quem garante que você vai acertar o terceiro? Então você tem que ter uma carteira diversificada porque os erros vão sempre aparecer. Os períodos de perda, eles vão sempre acontecer. Independentemente do fundo, independentemente do ativo. Não, a não ser que você compre o Tesouro Selic, zero risco de mercado, zero risco de crédito, zero risco de tudo, todo o resto da indústria tem risco. Aquilo que tem baixo risco também tem risco. O fundo de crédito de zero nenhum também tem risco. Tudo tem risco. Então, para você mitigar o seu risco, o que faz mais sentido é ter um portfólio diversificado. Em classes, em gestores, em estilos de gestão. Então, para não ficar em cima do muro na resposta, o que eu acho de verdade? Eu acho que esse movimento que a gente passou dos últimos 2, 3 anos, de um período muito mais difícil para ações, para multimercados, eu acho que ele está acabando. Existe uma discussão relevante se estruturalmente os multimercados vão ser a mesma coisa que foram antes, e essa é uma discussão que talvez eu nem tenha opinião formada ainda sobre isso, mas eu acho que tem uma pequena perda, assim, em interesse, mas eu não acho que tem perda na habilidade dos gestores, tá? Então acho que isso importa. Então os gestores que fazem a gestão desses fundos hoje, eles são piores do que antigamente, eles tomam decisões piores, eles não estão conseguindo ler o mercado por algum motivo específico, a equipe ficou mais, não vou dizer mais burra, mas eu quero dizer que a equipe ficou mais, perdeu suas habilidades. Eu acho que não faz sentido isso, tá? Não tem nada que indique isso. A gente está vendo vários fatores conjunturais, a gente tem um período realmente muito esquisito, porque embora já tenha 4 anos que isso começou, a gente passou por uma pandemia global que o mundo inteiro fechou e depois foi seguida por um período de alta inflação, de uma crise energética na Europa, centros de crise geopolítica no mundo, mas especialmente na Europa também. E esse momento você não tem isso em livro texto, você não tem em nenhum lugar isso acontecendo. Então o mundo está tentando se normalizar depois do que aconteceu. E aí o grande vetor do mundo é a política monetária americana. Dado que o que está acontecendo agora de um aumento de probabilidade de recessão americana está fazendo com que os agentes de mercado achem que o Fed tem que, de fato, cortar mais juros mais rápido e mais vezes, isso pode melhorar ativos de risco globais, se não for uma recessão muito grande de fato. Então, tem umas condicionais muito grandes aqui, né? A expectativa de recessão aumenta a chance de corte ajudaria ativos globais, mas a expectativa de recessão não pode ser convertida em uma recessão de verdade muito grande. Acho que esse que é o cenário. Mas eu não veria fundos, que foi a sua pergunta, como uma classe separada. Fundos nunca vai ser uma classe. Fundos é como você investe em crédito, investe em multimercados, investe em renda variável. Eu acho que o investimento em fundos faz sentido porque você está comprando a cabeça de vários gestores inteligentes ali. Sim, isso aí. A gente recebeu 2 perguntas sobre versão alavancada, então vou unir as duas. O Daniel Filho pergunta: quais fundos de prévia possuem versão alavancada? E o Rogério questiona: quando será lançado o FOF de Previdência IQ com fundos alavancados disponíveis no mercado? Legal. As 2 perguntas muito parecidas com a do Fernando no início aqui. Foi o Fernando que perguntou? Não, foi o Renan, desculpa, que perguntou aqui sobre isso. Bom, já respondi, né, que a gente gostaria de ouvir vocês, na verdade. Ouvir mais os assinantes, investidores dos Fund of Funds que já conhecem até o retorno absoluto fora da Previdência e que entendem o motivo de você ter uma Previdência com benefício fiscal para sondar e ver se faria sentido, né? Na Previdência não daria para a gente propor aqui uma carteira e eventualmente um Fund of Fund com um interesse que ele aparece, mas na hora de investir não tem lá o dinheiro do investidor. Então, talvez a gente faça, não sei, uma sondagem, uma pesquisa com o nosso assinante para entender o interesse de verdade, como é que se converteria em um seed money, né, um dinheiro inicial para começar o fundo ali. Mas respondendo os fundos que fizeram nos últimos meses, eu comentei aqui alguns, né? Então, Quinéia, Capitalo, SPX. Quinéia, Capitalo, SPX, Genoa, Clave, Mar. A Ibiúna não fez nos últimos meses, mas fez no ano passado. Gávea fez há 2 anos atrás. Então, acho que depois eu lembro mais, mas todos esses aqui que fazem parte do nosso portfólio fizeram. Boa. O ZF perguntou: no último relatório, os PLs de alguns FOFs pareceram bem reduzidos. Isso impacta de algum modo a alocação?
há risco de algum FOF ser encerrado ou incorporado? Essa é uma ótima pergunta. Sim. Porque são duas perguntas, né? Se impacta a alocação, que é uma coisa, e depois se há risco de ser incorporado ou não. E o que impacta mais a alocação, de fato, não é o tamanho da carteira, mas é o ritmo de aplicação e resgate. Então, se tem muitos investidores aplicando, geralmente é mais fácil se todos os fundos investidos estão abertos. Se estão fechados é mais difícil, porque você precisa considerar qual que você coloca ali. Se tem muitos investidores resgatando, é pior, porque aí você precisa resgatar dos fundos investidos e todos eles são D30, D45, D60, então demora um dinheiro a cair na conta, e se o ritmo de resgate continua, isso piora cada vez mais. Então, a alocação per se não, mas ela depende desse ritmo. Sim. E a segunda pergunta dele é se tem risco de ser incorporado, né? Ou encerrado, né? Se os fundos ficarem pequenos demais, aí tem esse risco sim. O Melhores Fundos Global Equities, que está sendo incorporado agora, na verdade, quando vocês estão vendo esse vídeo, ele já provavelmente... Não, ele vai ser incorporado semana que vem, perdão. Isso. Semana que vem, na segunda-feira, 19 de agosto. E ele vai ser incorporado porque a gente fez uma alocação muito menor em ações globais no início do ano, no Melhores Fundos Global. A posição do Global, perdão, ela era grande no Global Equities e o Global Equities ficou muito pequeno. Então faz sentido incorporar. Por que se incorpora muito pequeno? Né? Só para trazer uma explicação aqui também. Porque o custo fixo do fundo fica grande. Então, se você tem um fundo de 5, 10 milhões, o custo fixo, o que o fundo paga de custos para ele funcionar de fato, custos de regulador, custos de certificação, custos de auditoria, todos os custos dele ficam relevantes para o tamanho do fundo. Então, o próprio cotista se prejudica de estar ali. Então, faz sentido quando isso acontece incorporar. O que eu diria que os menores hoje são melhores fundos multimercados, melhores fundos conservador e melhores fundos novas ideias, tá? Novas ideias, a gente sempre viu ele aqui como quase que um vértice do melhores fundos multi-estratégia, né? O grosso do dinheiro tá no melhores, vem do melhores fundos multi-estratégia, mas o multimercados e o conservador não. O multimercados e o conservador são fundos que eles continuam pequenos, embora a gente tenha falado aqui do multimercados, a consistência dele ao longo do tempo, e aí eu sempre reforço para deliberadamente saibam que o início do fundo, em 2019, teve uma questão operacional que fez uma concentração muito relevante em Capital Zeta e Canvas Vector. E aí quem estava aqui com a gente lá naquela época lembra como Canvas Vector e Capital Zeta foram os dois multimercados que mais perderam na pandemia. E essa concentração não era para acontecer. Era a montagem do fundo, de fato. E era a montagem do fundo em que a Capital você só podia investir num dia tal, porque ela fechava. Então você tinha que colocar o dinheiro inteiro de uma vez só. Então naquele momento foi um pouco mais difícil para o multimercado, mas ele tem em janelas móveis uma consistência muito interessante, vocês viram lá no relatório que você está comentando aí. E o conservador ele passa por uma questão que ele não é um fundo de crédito, mas ele é comparado com fundos de crédito. Sim. Então ele é um fundo que tem 70%, 2/3 mais ou menos ali em crédito, e o restante em renda fixativa pré e inflação. Então quando os juros abrem no Brasil, que é o que aconteceu no início do ano até agora, né? Se você pegar NTNB no Brasil e os pré-fixados, eles perdem para o CDI, essa parcela é impactada. Então, quando você compara com fundos de crédito, parece que foi muito pior, porque ele tem a posição que não é fundo de crédito. O problema é, você não tem um concorrente direto, você não tem uma comparação perfeita para ele. Mas a gente acredita que aquela carteira de renda fixa ali é a carteira mais completa que você pode ter em crédito, high grade, high yield, bonds. Bonds a gente tinha até agora, a gente acabou de tirar, mas crédito estruturado, pré-fixado, inflação e renda fixativa. Então ali é um book muito completo. Sim. Bom, e a última pergunta é do Ângelo José, ele questiona sobre o retorno absoluto. Já invisto no Melhores Fundos Multi-Estratégia, no Melhores Fundos Global e no Carteira Universa e na Nova Super Previdência. Legal. Faz sentido investir também no retorno absoluto? Não seria muito correlacionado? Caso sim, qual a distribuição percentual recomendada para quem não pretende se desfazer das posições nos próximos 10 anos? Qual que é o nome dele? É Ângelo. Ângelo, não é correlacionado, faz sentido sim. Seria correlacionado se você tivesse melhores fundos multimercados. Aí o retorno absoluto não faria sentido diretamente, né? Porque o retorno absoluto é se você é investidor qualificado e o multimercado é se você é público geral. Mas ele não é correlacionado com o restante. O que na minha cabeça faz sentido pega o seu book de multimercados inteiro e fala assim, bom, quanto eu quero
ter em posições mais arrojadas, mais para o longo prazo. E aí você usa esse book aqui dentro do multimercados para investir no retorno absoluto. Eu recebi essa pergunta ontem, inclusive, aqui também de um outro amigo, perguntando quanto que um investidor deveria ter no retorno absoluto. Eu falei, cara, olha, quando eu montei carteiras lá no passado, pensando num portfólio completo de investidor, eu colocaria metade do book de multimercados no retorno absoluto. 1/3 a metade do book no retorno absoluto. Aí o restante. Bom, o restante você deixa para nomes que quase nunca abrem, e aí você usa o teu dinheiro para comprar diretamente aquele nome. Então, no retorno absoluto, não entrou, por exemplo, Capstone, porque nunca abre. Mas você soube que Capstone está abrindo em algum lugar, sim, e a gente, quando isso acontecer, a gente vai eventualmente recomendar Capstone, né? Porque não é recomendado porque nunca abriu. E aí você faria isso por conta própria, com seu dinheiro fora desse retorno absoluto. Então, acho que faz sentido, sim. São muito pouco relacionados, tá? O retorno absoluto é 100% multimercado não bias, e os que você comentou aqui, multi-estratégia, Nova Previdência, eles são 30% multimercado só. Carteira Universa é multimercado, mas não é fund of fund. Então, eles são diferentes, todos eles. Fechou. As perguntas finalizaram. Acho que vale comentar um pouco das mudanças que teve na carteira ao longo de julho. A gente chegou a comentar na live do último mês a entrada do PAC B11, mas oficializou mesmo dia 12 de julho. Então, Nova Superprev, Melhores Fundos, Super Previdência, Previdência Arrojada e o Blend entraram nessa emissão em parceria com o BTG. O PAC B11 é um ETF de inflação longa com duration maior que 14 anos. E nos Novas Ideias a gente também teve mudança, né? Entrada de Jubart, Távola e Molt, Total Return. Exato, perfeito. Jubart, Távola e Molt. Jubart é uma casa nova, tem 6 meses, 50 milhões de reais, comandada pelo X, que era ex-CIO do Itaú. Tem um pessoal muito bom do Itaú com ele ali, né? A Flora, o Benjamin, a Milena. Távola Equity Head, Constantino, gestor desde que ele assumiu... O Constantino já é gestor da Távola desde 2014, mas ele assumiu a Equity Head em 2022, então tem um pouco mais de 2 anos agora. E a gente colocou nosso book long and short. E Molt Total Return é um novo fundo do Gustavo Kataguiri, que a gente já investiu por bastante tempo, quando ele estava na 20, saiu da 20, foi para Molt, mesma estratégia, levou 2 pessoas do time dele e faz muito sentido na nossa incubadora aí. Então essas foram mudanças mais recentes. Bom, acho que passamos pelas principais classes de ativos, comentamos elas um pouquinho do desempenho e atribuição de performance. Antes de finalizar, eu gostaria só de reforçar nossos canais de comunicação. Vai ter a criação de um novo canal no WhatsApp para aumentar essa comunicação com vocês. Vão estar todos listados na descrição do vídeo. Então enviem perguntas pra gente para a próxima gravação. Bom, é isso. Obrigada, Mérola. Obrigado, Yas. Obrigado, pessoal. Até o mês que vem. Obrigada, pessoal. Até a próxima.